Meu nome é Carlos, conhecido aí por vocês, pela maioria, de qualquer carinho. Abraço aos meus queridos amigos. Foi me concedida a oportunidade de cantar umas músicas para esse evento maravilhoso, encantador, que a minha alma sempre agradece muito eternamente. Nós vamos cantar uma música que chama Senhor, eu sei que tu me sondas.
Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar rumo à luz. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar rumo à luz. Boa noite para todo mundo. Com muita felicidade que a gente recebe todos vocês aqui. Nosso irmão Nelson vai falar com a gente hoje. Então aproveitem o momento, aproveitem essa oportunidade de estarmos aqui todos nós. Vamos ligar o celular, colocar no silencioso. Quando der vontade de conversar com um coleguinha do alto e mais alto, contar um caso, faz a oração de cartas em silêncio, toda. Aí depois, se der o assunto, faz de novo, tá? Vamos aproveitar esse momento. Vamos agradecer por essa oportunidade que nós temos de reunir as casas espíritas de Betim, nesses eventos. Agradecer a Biblioteca Ponto de Luz, que proporcionou a gente esse encontro, e vários outros, se Deus quiser, daqui para frente. Muito obrigado a presença de todos. Vou convidar nosso irmão antes para fazer uma oração. A gente sempre abre nossos trabalhos com uma oração. E aí depois eu convido o irmão Nelson a vir aqui em cima, nos presentear com a palestra dele. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Pai querido, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, tantos amigos, tantos queridos, encarnados e desencarnados, pedindo sempre que abençoe a cada pessoa que está aqui presente, que toque o coração dessa pessoa, que a gente possa sair aqui um pouquinho mais com o Evangelho no coração e em prática, pedindo ao Pai que abençoe a todos nós, que assim seja. Ela, quando apaga, acho que apaga o portal. Ei, som, teste, 1, 2. Estão me ouvindo bem? Ok. Tá bom. Bom, senhoras, senhores, amigos espíritas daqui da cidade de Betim, que alegria retornar a essa cidade. A última vez que estive aqui foi em 2018 e ontem nós tivemos a alegria já de
fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita e encontrar já alguns companheiros. E aqui encontramos novos companheiros, e para a gente é de importância muito grande quando a gente aprende a valorizar os momentos, quando a gente sabe que o momento é único. E nós vamos fazer uma abordagem hoje sobre o fermento espiritual, tentando fazer uma abordagem aqui, trazendo o Evangelho para o nosso cotidiano, tentando aplicar a metodologia pedagógica e reflexiva de Jesus para o nosso dia a dia. E estudar o Evangelho e vê-lo na prática é a oportunidade que a gente tem de construir o nosso caminho da felicidade. Então, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E aí, para primeiramente a gente falar sobre fermento, a gente sabe, principalmente aí as cozinheiras, o pessoal que tem padaria, que é importante para fazer bolo, pão, não é verdade? E o fermento, ele participa de vários elementos de alimentos que nós consumimos. Ele tem o poder de conferir volume, sabor e valor nutricional, certo? Então, entendemos aí o que é o fermento. Mas existem dois tipos de fermento. Tem o fermento químico, né? E todos eles vão provocar uma reação química, agindo, aumentando a massa, não é isso? Fazendo que a massa aumente o seu volume. Mas há também um outro tipo de fermento, o fermento biológico, a levedura, né? Onde o fungo ingere ali a glicose e o seu metabolismo vai transformar em gás carbono e álcool, e que com o calor expande a massa. Olha que interessante, quando a gente está falando de fermento, a gente está falando de um produto que é capaz de aumentar, né? Se nós pensarmos sobre o Evangelho, o fermento nos Evangelhos, nós vamos ver, ao estudar, que no Antigo Testamento, para os judeus, na maioria dos ritos, era até proibido usar fermento. Tanto é que na Páscoa, todo judeu tinha que tirar de casa o fermento. Olha que coisa engraçada, porque o fermento era associado a coisas ruins. Tanto é que quando a gente busca no Antigo Testamento, sempre referências ruins, vai fazer algum comentário sobre o fermento com uma conotação negativa. E nós vamos então encontrar lá em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. E levedar, aí a gente vai encontrar vários significados, né? Mas vamos nos ater aqui o tornar volumoso, aumentar. E essa parábola, né, quando a gente pega a parábola do fermento, nós vamos ver que quando Jesus a pronuncia junto ao mar, é a primeira vez que a parábola do fermento é utilizada para poder representar o reino dos céus. É o primeiro momento em que a gente tem uma conotação negativa positiva para o fermento. E é interessante que Jesus gostava de perverter a ordem, né? O que o pessoal fazia com hábito, ele pegava aquilo que era comum para as pessoas e era capaz de transformar. Porém, não há problema nenhum. Se uma coisa pode ser usada para o mal, também pode ser usada para o bem, não pode? E vice-versa. Todo mundo tem certeza disso? Exemplo disso é o Evangelho, né? Já foi usado para o mal alguma vez, gente? Será que nós usamos para o mal alguma vez? Essa que é a questão. Quando a gente fala de fermentar, nós vamos falar de aumentar, de potencializar tudo aquilo que há em nós. E é lógico que eu vou aproveitar a oportunidade de também contar histórias. E eu preciso que vocês viajem aqui comigo no tempo e no espaço. Eu busquei o convite novamente de Leon Tolstói, que é um espírito que eu admiro muito, admirava enquanto encarnado e admiro ainda no mundo espiritual com o material que ele tem produzido no além com as suas histórias. Um dos seus livros, né, A Arte de Recomeçar, psicografia da Média Sirineia, ele traz relatos de pessoas que tiveram contatos com Jesus e foram experiências marcantes. E eu peço licença a vocês para que a gente possa realmente fazer uma reflexão aqui, usando a história como base para o nosso crescimento. Então imaginemos nós uma colina, aonde ela serpenteava por todo o morro, cercada de árvores, flores, um lugar belíssimo, e bem no alto um mosteiro. A pessoa que passasse por aquele lugar, ela ia se perder pela beleza exuberante da natureza. Porém, quando se batia no mosteiro,
aquele mosteiro acinzentado, com musgo ali, crescendo ao longo das décadas, e sentia ali a diferença, uma certa aspereza. E o nosso viajante, que se atrasou na sua jornada, chegava ao entardecer naquele convento, na esperança de receber uma pousada. Ele bate a porta, que ressoa por toda aquela construção de pedra. Quando o velho sacerdote vem atendê-lo, abre a porta, meio de soslaio, e ali olha aquele viajante que diz: ó, irmão, venho aqui buscar abrigo na casa de nosso pai. Eu que sou viajante e não tenho aonde ficar, nem o que alimentar. Se puder me ceder um pouco de alimento e uma hospedagem, serei muito grato. Gente, numa casa de religiosos, o que nós faríamos? Receberíamos bem o viajante? E aí o sacerdote rechonchudo, mal-humorado, diz: eu não sei por que essas pessoas viajam. Se não tem dinheiro para se alimentar, para se hospedar, por que sai de casa? Abriu a porta, indicou um caminho escuro e disse: siga nessa direção, vai encontrar o Frei Damião na cozinha, lá ele vai te dar alguma coisa. Bem aborrecido, como manda a sã doutrina, né? Da gente tratar com toda caridade aqueles que precisam. E o indivíduo, sentindo aquela energia na sua recepção, seguiu o caminho, naquela escuridão. Falou: meu Deus, aonde vai dar esse caminho? Nas portas do inferno. Porque só ia descendo, até ele se deparar com uma luzinha. E ao chegar naquele lugar onde a luz iluminava, era uma cozinha, aonde um homem magro, alto, de cabelo grisalho, corria para um lado, corria para o outro, mexendo nas panelas. E quando esse irmão viu o viajante: oh, meu amigo, percebo que está vindo de longa viagem, pela poeira no seu corpo, deve estar faminto. Senta aí que eu vou te preparar um belo prato de sopa. E enquanto trabalhava, ele traz uma sopa suculenta, um pão, e o viajante diz que aquela deveria ter sido a melhor sopa que ele comeu na vida. E enquanto ele se deliciava e matava a sua fome, ele observava que por baixo do avental, aquele homem trazia a roupa de sacerdote. Engraçado, um frei, mas com uma roupa tão abatida, e trabalhando tanto, e sozinho, estranho para um mosteiro daquele tamanho. Então o jovem fala: olha, frei, gostaria de agradecer a hospitalidade, o carinho e essa sopa maravilhosa que matou a minha fome, porque eu só tenho aquilo que me dão. Porém, gostaria de lhe pedir, ainda abusando da sua caridade, um lugar para repousar. E então o frei pega esse viajante e leva num quartinho, que parecia um quartinho improvisado, que no passado fora ali uma despensa da cozinha. Havia 2 camas muito bem arrumadas, de panos brancos, né? E ele então oferece: aqui é a cama em que você vai pernoitar, e eu, logo que terminar meus afazeres, vou vir dormir aqui, se você não se incomoda, né? Porque eu tenho ainda que trabalhar. E o viajante ficou pensando: no mosteiro daquele tamanho, ele teria que dividir o quarto com o frei. Ele falou: olha, frei, não quero atrapalhar o senhor, não quero incomodar. Se o senhor me permitir, eu durmo até no celeiro. E aí, entristecido, o sacerdote lhe diz: olha, meu amigo, infelizmente, eu não tenho autoridade para permitir que você vá em qualquer âmbito do nosso mosteiro. Se eu tiver que ajudar alguém, eu tenho que ajudar com os meus recursos. Ele falou: mas eu ronco muito. Se esse é o problema, meu filho, não se preocupe. Dizem que eu ronco de fazer tremer as paredes. Vamos roncar junto. E se você se incomodar com o meu ronco, pode pôr ali o colchão na cozinha e dormir. Vamos roncar separados. Mas não há problema. E aí, ele, constrangido, aceitou o convite. E aí o frei disse a ele: olha, ali tem um pano para você se limpar com uma água, uma roupa, uma muda de roupa limpa, se troque e pode descansar. O viajante então se preparou, mas ficou olhando pela fresta o trabalho do frei, que era intenso.
Ele continuava a preparar pratos e pratos, a separar vinhos, quando toca uma sineta. E aí aparece o prior do mosteiro. Desce com toda a sua pompa, seu rosto com o senho fechado, e daí a pouco desce 2 a 2 dos sacerdotes. E ele, aquele Frei Damião, começa a servir prato sobre prato, e carnes e mais carne. E ali o viajante pensando, para mim uma sopa miserável, para eles a melhor carne, a melhor comida. E ficou percebendo que ninguém dirigia a palavra àquele velho sacerdote. Tratava-o como ninguém, como um invisível. E ele ali observando, falou assim, bom, possivelmente ele não me deu carne porque os sacerdotes poderiam dar falta e brigar com ele. Mas eu vou aguardar, porque eles não vão conseguir comer tudo. Há de sobrar algo para mim. Porém, eles não paravam de comer. E o viajante caiu no sono. Acordou então de madrugada, assim, amanhecendo o dia, e ele percebeu que o Frei já havia deitado, havia se levantado e já estava trabalhando. Ele então vai à cozinha, abre a porta da parte interna que dava um terreiro, onde tinha um curral, tinha galinhas, uma horta, e ele ficou encantado com tanto a estrutura que tinha ali dentro, e ouviu então a voz do sacerdote conversando com a vaca. Enquanto ordenhava, ele dizia, malhado, isso mesmo, enche o balde de leite, os meninos da Eulália estão muito fraquinhos e estão precisando do seu leite. E aí, o jovem viajante, encantado com a bondade, o carinho, com tudo que aquele sacerdote fazia, fez um barulho. E aí, o sacerdote, meu amigo, eu te acordei, me desculpe, é que eu acordo muito cedo para fazer os meus afazeres, senão eu não dou conta. E ele falou, não, de forma alguma, você deve estar com fome, vou pegar um pouco de leite e a gente conversa ali agora, tomando um café. Enquanto tomavam o café, o jovem disse, mas que coisa estranha, tanto trabalho com um homem na idade do senhor. Que isso, meu filho, eu não reclamo, eu agradeço a Deus a oportunidade de trabalho. É assim que eu sirvo a Deus. Ele falou, mas enquanto o senhor trabalha, os outros fazem o quê? Eles leem, estudam, rezam. Mas é muito mais fácil servir a Deus assim, né? Eu também, se fosse escolher, ia fazer como os outros. Olha, meu filho, eu não reclamo, porque um trabalho é uma bênção. E Deus me deu a oportunidade de servir. Ainda tenho a oportunidade, nas minhas horas de folga, de acessar a biblioteca e aprender com os ensinos do Evangelho. E o Cristo nos convida o tempo inteiro a servir, a trabalhar, a lutar contra os maus pendores que há em nós. O que mais eu posso querer? Será que o senhor não quer um ajudante, não? Porque eu estou vendo, o telhado está quase caindo. E o senhor, pelo jeito, vai querer subir lá. E é perigoso cair. Então, se o senhor me permitir, eu gostaria de passar alguns dias para retribuir todo o afeto com que o senhor me cuidou. E o prior, observando a afinidade entre os dois, aproveitou para explorar o serviço do rapaz. E os 2, 3 dias viraram meses. E estranhava aquele jovem a forma de tratamento descortês que todos os outros sacerdotes davam a Frei Damião. Frei Damião não reclamava, Frei Damião não brigava, Frei Damião servia. E então, de tanto pentelhar, certa vez, o velho disse a ele, meu filho, aqui é a oportunidade que eu tenho de ressarcir dos meus erros do passado. Deus tem me dado a oportunidade, e se os nossos irmãos não compreenderam isso, eu lamento, mas sei que um dia eles aprenderão a importância do trabalho para servir a Jesus. Frei Damião atendia aos pobres, era o único daquele grande mosteiro com tantos sacerdotes, atendia os miseráveis. No fundo, ele tinha uma portinhola aonde ele se desdobrava
para dar ovos, para entregar aos miseráveis verduras, para atender com uma palavra amiga, somente ele. E ele poderia fazer através do seu trabalho, dos seus esforços. Certo entardecer, os dois limpavam o chão da cozinha. E então o jovem disse a ele: meu amigo, me pena dizer isso, mas está chegando o momento de eu ir embora. Eu pretendo ir embora porque, na verdade, eu estava no campo quando a equipe que convoca os homens para as cruzadas foram à minha cidade. E então me deixaram recado que se eu quisesse poder encontrá-los em tal data, em tal local, que já se aproxima. E eis o momento em que nós vamos subjugar os mouros ao poder da espada do Cristo e fazer com que eles entendam a mensagem do Evangelho, a força. E aí, quando o jovem olha para o sacerdote, ele estava em prantos. O senhor está sentindo alguma coisa? Levantou, colocou o velhinho no banco e disse: não se preocupe, se o senhor está preocupado que eu vou morrer, tenha certeza, eu não vou morrer, vou matar e ainda vou trazer uma espada para o senhor de lembrança. E o jovem ouviu do velho sacerdote: eu choro por você e por todos aqueles que não entenderam a mensagem do Cristo. Onde está, meu amigo, no Evangelho, o convite de Jesus para que empunhássemos a espada contra qualquer irmão? Não é por uma crença diferente que devemos massacrar o nosso próximo. E ali discorreu sobre o amor e a bondade do Cristo. O jovem estranhou. Imagina, o Papa liderava as cruzadas, todos os sacerdotes apoiavam aquele investimento santo para tomar a terra santa daqueles hereges. E ele ali, falando contra a pregação da igreja. Ele poderia ser denunciado. O senhor não teme? Eu não tenho que temer, porque o meu compromisso é do Cristo. Eu tenho uma história que é só minha e daquelas pessoas que participaram. Eu pretendo lhe contar, porque depois do que você me disse, me vejo na obrigação de te alertar. E depois de contar a história, você tome a decisão que quiser. Porém, eu espero que você me ouça. No dia seguinte, o jovem passou o dia ansioso, trabalhando na expectativa de que chegasse a noite. À noite, o frio envolvendo aqueles dois, o jovem ali estava com o cobertor em volta do corpo, admirando aquele velho sacerdote que todos os dias trabalhava arduamente e ainda encontrava tempo a 2 dedinhos de prosa para falar de Jesus e sobre a beleza da vida. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos pensar sobre o fermento espiritual. Aquele velho sacerdote consegue trazer a essência dos ensinamentos do Cristo, entendendo que através do serviço e do amor ao próximo, ele está em paz com ele mesmo. Mas a maioria de nós caminha na terra vendo no próximo inimigo, porque a nossa mente adoece ou faz um circuito de pensamentos equivocados. Emmanuel, no livro, na mensagem Fermento Espiritual, ele diz o seguinte: o fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos existências alheias. Quando nós nos predispomos a abraçar uma doutrina religiosa, o mínimo que se espera é que a gente traga a essência para a nossa vida. Vocês concordam com isso? Imagina, se eu divulgo o Espiritismo, mas a minha conduta social é totalmente contrária ao que propõe a doutrina espírita. Eu venho para casa, falo da caridade,
Mas quando eu estou no trânsito, eu jogo o carro em cima dos outros, eu xingo a mãe dos outros. Quando eu vou para as redes sociais, eu ofendo aquele que pensa de forma diferente de mim em termos de política. Eu demonizo alguém, eu desejo a morte daqueles que eu acho que não prestam. Eu falo, bandido bom é bandido morto. Percebe que há um contrassenso naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente diz acreditar e naquilo que a gente faz. Por isso, quando a gente fala do fermento espiritual, nós temos que pensar na proposta de Jesus, que ele fala, olha, eu não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós, na casa espírita, estudamos o mundo espiritual, nós falamos muito de umbral, porque nós ainda, infelizmente, trazemos muito da herança da igreja ancestral. Porque no passado ameaçávamos, ou éramos ameaçados, com o medo do inferno. Faz isso não, você vai para o inferno. Não era assim? Temíamos o diabo, e é o diabo que fazia a gente se perder. Hoje o espírita diz, nossa, eu não quero ir para o umbral. Aí os obsessores me fizeram fazer isso. E a gente terceiriza a culpa. É verdade ou não é? Eu estou falando mentira. Porque a gente ainda traz essa linguagem ancestral, trazendo a culpa para o outro, porque assim me livra de qualquer movimento de mudança. Quando falamos sobre isso, nós estamos falando que esse fermento que nós trazemos, o Evangelho, pode ser sim usado para o bem ou para o mal. E a pergunta que nos cabe aqui é como nós estamos utilizando, através daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz. Emmanuel tem um livro maravilhoso chamado Pensamento e Vida. Os espíritos falam que é uma cartilha falada no além, que é todo um roteiro para nos preparar para a reencarnação. E pediram então páginas, a ele, que no mundo espiritual ajudasse o espírito aqui na Terra. E ele simplesmente foca na essência do pensamento. E nesse livro ele afirma que o pensamento é material. Gente, vou repetir, porque quando eu ouvi essa frase eu fiquei chocado. O pensamento é material. O pensamento emitido é capaz de atingir uma pessoa. Vocês duvidam disso? O nosso pensamento, diz Emmanuel, cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nós nos identificamos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Quando ele fala isso para a gente, ele vem trazer para nós uma responsabilidade muito grande, porque os raios de nossa influência entrosam-se com emissões de quanto nos conhece direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. O que significa isso? Todo pensamento que nós temos, nós estamos alimentando uma nuvem de pensamentos. Ou seja, exemplo, se eu penso mal de alguém, se eu desejo matar alguém, nossa, eu odeio fulano, Rosa, vou matar Rosa, Rosa não presta, Aí eu alimento o pensamento sobre o assassinato. Eu posso até não matar Rosa, mas esse pensamento que é engrossado por todos os pensamentos de assassinato, alimenta um potencial assassino. Por que a Terra se encontra do jeito que está? Por nossa causa. Pensamos mal e agimos pior ainda. Quando a gente fala de umbral, o pessoal não quer ir para o umbral. Nós já estamos no umbral. Porque a Terra é isso aqui. Vamos pensar, minha mão é a Terra. O umbral envolve toda a Terra, porque é a camada psíquica que todos nós emitimos a cada dia. Eu posso não cometer suicídio. Quando eu penso em suicídio, eu estou alimentando a energia do suicídio que vai propiciar, que vai fortalecer a ideia ou a prática do suicídio em alguém. Vocês já pensaram? Vamos fazer uma enquete aqui, que eu sei que aqui em Betim o povo é mais evoluído. Alguém pensou alguma coisa ruim no dia de hoje? Levanta a mão comigo. Qualquer pensamento ruim, ninguém viu? Não, de alguns. Na última semana. No último mês, gente, pelo amor de Deus. No último ano. Olha lá.
E quando nós pensamos, estamos alimentando o campo psíquico que propicia a violência, o desequilíbrio, a maldade que ainda impera na Terra. Quando eu vejo uma reportagem e quantos programas que parece que vai escorrer na televisão sangue, né? E o sujeito fala com tanto ódio, eu estou assistindo e eu fico com ódio igual a ele. Eu estou alimentando a camada mental da Terra. O Espiritismo, pelo menos das doutrinas que eu estudei, ele traz para a gente uma responsabilidade sobre o pensamento que eu não encontrei em nenhuma outra doutrina. E infelizmente, muitas vezes nós espíritas, pensamos que o seu espírita fazer a caridade é fazer grandes obras. Não quero fazer, psicografar igual o Chico, fazer uma mansão do caminho igual o Divaldo. A gente pensa em grandes obras. Porém, a parábola do fermento, ela trabalha em nós a mudança íntima. Ele trabalha em nós um processo que nunca tem nada a ver com o outro. E quantas vezes a gente perde tempo com os outros, né? Não, o que os outros vai falar? Os outros, Z-O-T-O, os outros. Os outros é aquele que cuida da sua vida, da sua saúde, do seu dinheiro, é os outros. E a gente muitas vezes tem uma preocupação sem entender que o Evangelho, para fazer uma transformação na humanidade, ele vai ter que fazer essa transformação em mim. E olha o que os Espíritos continuam a nos ensinar, que através das pequenas mudanças é que nós vamos transformar esse planeta. Pouco se sabe da vida de Allan Kardec, mas há um texto escrito quando os seus restos mortais foram transladados do Montmartre para o Père Lachaise, contando algumas experiências do mestre Lyonês. Diz que ele era de uma bondade, mas é aquela bondade que faz a caridade, que a mão direita faz sem a esquerda saber. Quando ele sabia da penúria de alguém, ele sempre dava um jeito de ajudar. Há um caso em que o sujeito havia se tornado espírita, e o sujeito estava em grande penúria, que ele estava queimando as tábuas da casa dele no inverno rigoroso da Europa, e Kardec ficou sabendo. Kardec manda as obras espíritas para ele, algumas moedas de ouro que Kardec possuía e uma carta, dizendo assim, para os tempos difíceis, para aquecer a alma e aquecer o coração da parte dos bons espíritos. O homem nunca soube que foi Kardec que viu. Percebe a sutileza das bondades que nós podemos fazer no cotidiano, às vezes em silenciar diante de alguém desequilibrado, às vezes de ter um ombro amigo para a pessoa chorar. Às vezes a gente acha que é grandes coisas, mas as pequenas coisas que cada um de nós pode fazer é o que vai transformar esse nosso mundo. Narra que Kardec, nas suas viagens, nas viagens espíritas, ele foi recebido na casa de um companheiro e ele sentiu que havia alguma coisa errada, ficou constrangido de perguntar, e aí ele perguntou para um amigo, e o amigo contou que aquele companheiro que o recebia estava passando por grande dificuldade financeira. Kardec volta a Paris, pega o resto das moedas que ele tinha, com algumas obras, envia para aquele homem e escreve da parte dos bons espíritos. E a gente fica pensando em grandes obras. E às vezes essa transformação que o Evangelho vai fazer, ela vai começar em nós, através dos nossos pensamentos, porque todos nós temos uma fábrica dentro de nós. Concordo? E como toda boa fábrica, ela tem um dono, né? Qual? A fábrica dos pensamentos aqui, quem é o dono? Quem é o dono da fábrica? Quem? Eu? Nós? Vocês mandam na minha fábrica? Pelo amor de Deus, não, gente. Quem é o dono é o espírito, a mente. E tem um gerentezinho danado, chamado vontade. É a vontade que determina o que a gente vai fazer. Muitas vezes a pessoa não tem o tempo. A gente poderia dizer, não tem interesse, não tem vontade, não é prioridade. Porque quando a gente quer, a gente coloca a nossa energia para acontecer. Porém, essa fábrica que produz um produto, um pensamento, ela tem uma matéria-prima, que seja as ideias, emoções, para poder liberar um produto. Aí nós vamos nos perguntar,
Qual é o tipo de matéria-prima que a gente está colocando aqui na fábrica? E aí a gente vai ver Big Brother, nós vamos ver programa de coisa nenhuma, filmes de guerra, noticiários de desequilíbrio. Olha só o que está entrando. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente começa a falar da vida dos outros, vai fazer fofoca, falar mal. Não, espírita não fala mal, descobri isso. Toda vez que eu vou falar, gente, não vamos falar mal. Não estou falando mal, não, só estou comentando. Porque espírita é danado, ele faz comentários fraternos da vida alheia. Né? É sempre assim, não fala mal. E a gente não percebe que a gente toma muito conta da vida do outro, esquecendo de tomar conta da própria vida. Só que, quando a gente pensa, e agora estamos viciados nos celulares, e aí eu tenho feito a pesquisa o quanto que as pessoas têm lido, cada vez menos. Fiz um atendimento fraterno, e eu perguntei para a senhora, ela tinha perdido um ente querido, eu falei, se a senhora gosta de ler? Antes do celular eu lia muito. Ela estava numa crise, eu passei um livro para ela ler. Me devolveu o livro semanas depois, eu falei, não consegui ler. Porque a gente pega um livro, 20 minutos a gente está dormindo. Pega o celular, Instagram, TikTok, fica 5, 6 horas, nem percebeu o horário passar. Porque, na verdade, já está comprovado que as redes sociais, elas promovem no cérebro uma ação semelhante à droga, ela vicia, tá? Tela vicia. Tanto é que hoje já tem proposta de detox digital. Estão tentando tirar das crianças, o celular na escola. O quanto isso está sendo prejudicial. Gente, o problema não está no objeto, está no uso que a gente faz dele. O mau uso. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós vamos então identificar que nós estamos produzindo um produto de acordo com o alimento. Se eu converso falando mal dos outros, fazendo fofoca, se eu vejo programa de coisa nenhuma, se eu não faço uma leitura edificante, imagina, o que está entrando? O que vai sair? Se eu tenho pensamentos negativos, se eu tenho ideias negativas, sentimentos negativos, o pensamento vai ser negativo. E é interessante que às vezes a pessoa é tão negativa que ela não dá conta. Vocês conhecem alguém assim, que tudo que a pessoa vai falar, ela conta uma tragédia? Eu chamo o perfil do urubu. É a pessoa que de manhã ela procura um programa de rádio, um programa de televisão, a notícia, para ter assunto durante o dia. Viu quantos morreram? Viu a tragédia, não sei o quê? A só fala de coisa ruim. E é interessante que esse perfil de pessoa, quando você conta algo triste da sua vida para ela, que isso, bobo, isso não é nada. Se eu te contar a minha vida, você chora. Porque, na verdade, ela está disputando o troféu da desgraça. Quando você conta, ela conta a vida para você, falando, realmente, sua vida é péssima. Ela sai toda feliz, viu? Como eu sofro. Essas pessoas não querem mudar, porque o produto, né, a matéria-prima é muito ruim e o resultado é ruim. Nada presta, o mundo está perdido, é um caos, nós estamos nos fins dos tempos. E esse tipo de pessoa é interessante, que quando ela vai ao médico, eu lembro, os mais antigos vão lembrar, lembra da família Adas, que tinha um carro e uma nuvem em cima trovejando, parece essas pessoas. Ou o Lip Hard, né, que era lá o leão e a hiena, ó céus, ó vida, eu sabia que ele ia dar certo. Quantas pessoas a gente conhece com esse perfil? E aí o sujeito vai ao médico, e é muito difícil para o médico dar notícia para esse tipo de pessoa. Fala assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Doutor, pode falar, estou preparado para o pior. Elas estão sempre preparadas para o pior. E o médico fala assim, você não tem nada. Que absurdo, gastei uma fortuna exame. Vou procurar um médico para poder diagnosticar. Percebe que ela não quer a solução? Então, quando nós pensamos nesse tipo de pessoa, os pensamentos fazem com que o fermento fermente para o mal. Então, naquela noite, Frei Damião disse, não sei por onde começar, para que eu não fira as personagens da minha história, do meu drama pessoal. Eu nasci Teodoro. Meu pai era um homem muito rico. Um homem voltado ao conhecimento, aos livros. Ele tinha uma biblioteca à época, coisa não muito comum. Era comum as igrejas terem uma pessoa. O meu pai não tinha muitos amigos, porque os homens da sua época gostavam de conversar de guerra, de cavalo. E o meu pai
falava de filosofia, de amor, da beleza. É lógico que não tinha muita gente para conversar. Foi quando, aos 7 anos de idade, eu a conheci. Meu pai contratara um professor para nos educar. Um homem muito bom, que tinha uma filha, a qual eu me encantei. Seu nome era Helena. Helena era uma menina encantadora, com os cabelos loiros, pendentes sobre os ombros, os olhos claros. Era uma figura angelical e uma alma bondosa. Meu pai logo se encantara por ela, porque todas as vezes que ela estava lá em casa, ela queria ir para a biblioteca, mexer nos livros, e era estranho ver aquela menina mal vestida, maltrapilha, ao lado daquele homem importante do seu tempo, conversando alegremente. Desde a primeira vez que eu a vira, eu me apaixonara por ela. O tempo passou, e eu pedi à minha mãe que ela fosse ajudar o pai a nos ensinar também, para que eu pudesse ter mais tempo com ela. Aos 18 anos, eu era desejado por muitas mulheres. Era forte, esbelto, sabia lutar e encantava todos que me via. Mas os meus olhos eram voltados para Helena. Eu a amava, mas até então não tinha coragem de lhe dizer. Numa noite, eu falo do meu amor por ela. E ela me corresponde. Meu pai ficara muito feliz com a nossa união. Nos casamos. A festa demorou 7 dias. Era uma alegria geral. Porém, no último dia, recebemos visitantes que não esperávamos. Os emissários do rei chegaram com uma carta. Meu pai lera e seu rosto se transformara. Requisitavam seus 2 filhos, eu e Elisário, para lutar nas cruzadas. Meu pai se entristecera, Helena também, e eu fiquei feliz, porque havia em mim o orgulho, o desejo de guerrear. Tinha em mim a vontade de matar, de subjugar o próximo ao poder da minha espada. E vieram então meu pai e Helena me admoestar, para tratar com brandura o inimigo. Ora essa, briguei com Helena, saí de cara virada com meu pai e meu irmão, que era voltado para as coisas do campo, ia embora entristecido. Eu, então, ao chegar nas guerras, estávamos sendo abatidos. Os mouros eram muito bons para guerrear. Criaram uma fortaleza à frente das cidades e lutavam com a gente, impedindo que a gente chegasse. E todo dia morria cristão. E eu via a incompetência daqueles que nos lideravam. E eu tinha em mim ideias que eu não sabia de onde brotavam, mas eu conseguia ver estratégia para vencer a guerra. E fui me aproximando das lideranças, convencendo de fazer aquilo que eu entendia. E começamos a ter determinadas vitórias, mas eram irrisórias. Numa noite, eu estava inquieto. Minha alma realmente estava incomodada. Resolvi sair do acampamento, correndo grande risco. Peguei o cavalo e fui andando ao léu. Ao ouvir o barulho de uma água, parei. Parei o cavalo, amarrei, adentrei a mata. E ao chegar naquele ponto de água, vi uma mulher belíssima. Devia ser alguma princesa, porque na pedra tinha roupas preciosas, roupas luxuosas, pedras preciosas, e a lua iluminava tudo. Pensei em tomar aquela mulher ali mesmo. Helena? A guerra não tem escrúpulos. Eu, como homem, desejava e tomaria ela para mim. Pensei em tomá-la, utilizar-me dela e depois levar para o acampamento. Mas aí eu tive uma ideia. Ela deveria ser filha do Sheik. E se ela conseguir sair da cidade, havia uma forma de que eu seguisse. Então fui embora. Na outra noite, voltei. A lua iluminava tudo. E eu conseguia ver da colônia que eu estava, toda a cidade, uma casa mais alta, um palacete. Passei horas deitado no chão.
porque não havia nenhuma movimentação, achei que era bobagem aquela ideia. E quando me predispus a ir embora, uma luz se acendeu, vozes surgiram. E aí uma moça desce pela escada, conversa com o guarda, e no grande muro, na muralha, que protegia a cidade e coberta por folhas, por arbustos, ouço o barulho de um clique de ferro e uma portinhola se abre. Descobri a passagem secreta. Voltei ao meu acampamento. Falei aos meus comandantes. Desejei comandar a expedição. Escolhi os melhores soldados. E na noite seguinte, invadimos as cidadelas. Todos seguiam a minha ordem. Mandei matar todo mundo. Crianças, velhos, mulheres. E eu entrei no palacete. Samira, eu tinha certeza. A princesa filha do sheik. Me deleitei com ela. Depois, permiti que todos os homens se deitassem com ela e ordenei que deixassem-a viva. E pedi para que nas torres de vigilância que nós tínhamos tomado fosse hasteado o fogo. Para que os mouros vissem de longe a nossa vitória. Mandei hastear a bandeira do Cristo, a qual nós empunhávamos com orgulho. O meu nome ganhou fama, e todos os mouros me temiam. 1 ano e meio se passou diante desse evento, e tivemos várias vitórias. Então me cederam alguns dias de folga, e voltei para casa. O rei pediu que eu voltasse. O objetivo era recolher mais dinheiro, os fundos, nas famílias ricas. Eu estava com saudade de Helena, dos meus pais, dos meus irmãos. Observei a minha casa de longe. Estranho. Meu pai tinha uma faixa, nos chamando à honra e à sabedoria, que todo ano trocava, e ela estava desgastada. Não ouvi nenhum barulho. Quando entrei, tudo quebrado, destruído. Assustei-me com aquela situação, fui procurando alguém, quando vi uma fumaça de um fogareiro, possivelmente a gente. Adentrei a casa, as coisas quebradas, destruídas. Fui até meu quarto, havia um berço partido, e quando eu saía, vi que alguém me observava. Por não me reconhecer, era um servo, estava com medo, e quando ele me reconheceu, veio me saudar. E ele, diga o que aconteceu. E o servo começou a contar. Eles chegaram no entardecer. Nós achávamos que eles deveriam ser colocados no celeiro. Mas seu pai deu abrigo a eles. Seu pai, que era um homem bom, mesmo sendo orientado por sua mãezinha, mesmo vendo a cor da pele deles diferente da nossa, e um povo estranho, calado, sisudo, o seu pai os recebeu, e naquele momento nós vemos seu pai alegre. E é estranho, porque só chegava notícias de vitória, e o senhorzinho liderando. E ali seu pai estava sempre triste, mas naquele momento, recebendo aquelas visitas, ele se alegrou um pouco. Mas como o clima estava tenso, ele tentou entabular uma conversa e disse: e a guerra? O líder daquele grupo disse: a guerra? Nós que somos considerados infiéis, os mouros, somos abatidos pela traição de um tal Teodoro, que massacra crianças, velhos, que não respeita, que não tem honra. E pegando uma espada, trespassou seu pai. Toda a família foi abatida. Os servos entraram no quarto de Dona Helena. Depois eu vi, mataram a criança sufocada. E aquele homem fez com que todos os homens estuprassem, violentassem Dona Helena. E ela tinha dado à luz há 5 dias. Eu achei que eles iam me matar, mas me deixaram vivo, para que eu pudesse transmitir esse recado ao Senhor.
para que o Senhor sentisse a dor que ele sentiu, dizendo que Samira, pela sua juventude, sua inconsciência, pois todo o povo se perder, enlouquecida, se matara. E agora ele ia sentir a dor que nós sentimos. Apesar de tudo, disse o servo, pelo menos o Senhor tem o seu irmão, que nesses momentos pode lhe consolar. Teodoro se calou, porque o seu irmão não aceitava o que ele estava fazendo na guerra. E para servir de exemplo, ele mandou enforcar o seu irmão e deixar o corpo apodrecendo na vista de todos. Entraram num estado febril, de alucinação, de loucura. E ali, ele foi sendo cuidado. E o servo dizia que ele poderia voltar a servir Jesus. Ele não entendia como aquele Jesus deixar acontecer com a sua família aquele crime. Ele volta para a guerra, pior do que antes. Matara, se tornara tão cruel que os próprios cristãos tinham medo dele. A guerra acabara. Ele volta com toda a fortuna que acumulara, gastando com noitadas, vivendo com a burguesia, bebendo, fingindo uma alegria que ele não tinha. Se aproveitava das mulheres, até que um homem queria que ele se casasse com a filha dele. Pobre homem. Ele se casara com a mulher, inúmeras vezes a violentava, batia nela, ela engravidara, mas ele nunca sentia amor por ela, porque o seu amor verdadeiro era Helena. E então, ele permite, ver que aquela moça, na hora do parto, morre. Ele não sente nenhum remorso. Resolveram pegar todo o seu dinheiro e apostar, se tornar, então, padre. Um sacerdote para poder usufruir dos bens da igreja. E assim, se tivesse guerra, ele também poderia lutar. E como padre, novamente, deveria servir a Jesus. Porém, ouvira muito mal e aconselhara pior ainda. Utilizava das confissões para se dar bem, para se projetar, para ter benefícios. Ao atender uma mulher, e a mulher, com olhar lânguidos para ele, o envolve numa paixão, dizendo: padre, eu não suporto a vida que eu tenho, eu sou casado com um velho nojento. Por que você casou, minha filha? Por causa da pobreza da minha família, eu tinha que dar boas condições. O senhor precisava me ajudar a dar um jeito nele, porque eu amo o outro. Quem? Vós, se atiram e eles se beijam e tem um romance. E assim ele começa a ter relações com várias mulheres. Mas eis que chega um grupo novo àquela corte e ele se encanta por uma jovem que foge dele como o diabo foge da cruz. Ele então se encantara pela garota e o rei também. E os dois tentavam galantear. Ele usa de uma estratégia e faz com que o sacerdote da família fosse mandado para longe e tome o lugar do sacerdote. E ele então lança todo o seu charme para a garota, que nunca corresponde. E num dia, sozinho contra ela, pensou: vou agarrá-la, ela não vai ter coragem de fazer nada. Mas a garota grita e o escândalo é feito. Como o rei se apaixonara pela garota, o que faz? Exila ele no mosteiro. E com uma carta de recomendação ao prior, para que ele pudesse sofrer na pele todas as penas possíveis. E ele então é levado, sendo obrigado a fazer todos os afazeres do mosteiro. E contra a vontade dele, era surrado todos os dias. Todos foram proibidos de conversar com ele. E num momento de loucura, o frei Damião vai até a mata, de pendura uma corda e tenta o enforcamento. Quando, meus irmãos, nós vemos uma história como essa, inevitavelmente eu me remeto ao passado. Porque todos nós aqui temos uma trajetória espiritual.
E muitos de nós que temos compromisso com a religião, com o espiritismo, via de regra, falimos no passado, utilizando de estratégias para nos beneficiar, prejudicando os nossos inimigos, porque ainda não entendemos que o fermento pode ser para o bem ou para o mal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. Normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência do conhecimento. Ou seja, todas as nossas ações estão afetando as pessoas que vivem com a gente no lar, no trabalho, na rua. Nós criamos essa ambiência através daquilo que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. E aí a gente fica pensando o quanto a vida vai nos pedir de renúncia. Mas numa sociedade em que a gente quer que os filhos sejam servidos, tratados como os reis, nós nos damos tanto valor que queremos estar sempre aparecendo. E a doutrina nos relembra o ensinamento de Jesus. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor. Quando Allan Kardec estava fazendo as suas viagens, ele então foi a uma cidade, ao sul, na França, e ele então iria falar no ambiente. Só que Napoleão III dominava naquele momento, e as reuniões acima de 20 pessoas estavam proibidas, tinha que ter autorização e tal. E no momento em que eles vão fazer a conferência, que eles chegaram mais de 500 pessoas para ouvir o mestre leonês, a polícia fechou o ambiente. Então, eles mudaram para a casa do Pomar, onde onde o Allan Kardec estava hospedado. Porém, para avisar os retardatários, alguém teria que dar a notícia. E quem foi escolhido? Um jovem, chamado Leon Denis. Leon Denis, então, ficou ali, avisando os retardatários. E dessa forma ele perdeu a preeleição do mestre. Porém, no dia seguinte ele teria a oportunidade de encontrar com Kardec. E ele vai então até a casa, e quando ele abre o pomar, entra, ele vê uma cena bucólica. Allan Kardec, em cima de uma escada, colhendo maçã e passando para Gabi, a sua esposa, que colocava num cesto. Ele vê naquela cena tão do casal, tão íntima, ele não teve coragem de atrapalhar. Renunciou ao encontro com o mestre e não teve oportunidade de conversar com Kardec naquela encarnação. Será que a gente renunciaria, gente? Eu fico pensando, a gente sempre quer para hoje, para agora, não é verdade? Certa vez, conversando com o Raul Teixeira, ele fez um seminário belíssimo em Barbacena e a gente foi almoçar. E ele falou, às vezes os companheiros espíritas são tão ingratos, nos chamam para fazer palestra e falam, nós vamos sugar de você ao máximo. E dão serviço. E nem nos leva para conhecer a cidade, para passear, porque só querem sugar. E aí eu fiquei pensando, e quantas vezes a gente pensa só sugar? Aí às vezes a gente vê aquelas filas para falar com o Divaldo, faz uma palestra, 5.000 pessoas, 500 pessoas querem conversar com ele, todo mundo quer contar a vida, não é assim? Quer dar livro para eles lerem, né? E assim, a gente não respeita muitas vezes o espaço dessas figuras públicas. Então, meus amigos, a gente vai entendendo que o Evangelho, ao se fermentar em nós, ele vai trazendo uma certa doçura. Eu me lembro de Chico, que Chico adorava distribuir rosas. E ele tinha o trabalho de tirar o espinho de todas as rosas, para que as pessoas não se ferissem. Olha a sutileza da bondade. Um ato. Eu vou te oferecer uma rosa, mas sem espinho, para que você não se fira. Esses pequenos detalhes me fazem pensar o quanto nós devemos trabalhar em nós o nosso bom pensamento. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o pensamento diz que a gente tem 50 mil pensamentos diários. A gente pensa muito, não pensa? O Augusto Cury fala que a gente sofre da síndrome do pensamento acelerado. 50 mil %. E segundo a pesquisa diz que 40% está pensando em coisas que jamais vai acontecer. Ai meu Deus, e se eu perder o emprego? Passa 40 anos trabalhando e não perde o emprego. E a pessoa fica pensando, vai perder o emprego. Ai meu Deus, se o meu casamento acabar. Passa 50, 60 anos com a pessoa e o casamento não acaba.
30% está lamentando o passado. Ah, meu Deus, se eu tivesse casado com fulano ao invés de ciclano, minha vida tinha sido diferente. Ah, se eu tivesse escolhido tal profissão, ou não sei. Não é assim? Olha como são os nossos pensamentos. 12% de saúde, 10% de assuntos insignificantes, 8% de embasamento real. 50 mil pensamentos e apenas 8% de embasamento real. A gente pensa muito mal, não pensa? Arthur Geon, que é um zen budista norte-americano, ele escreveu um livro chamado Calma no Caos. E ele tem uma frase que eu gostaria que vocês memorizassem. Ele diz assim: o passado é lembrança, o futuro é imaginação, só o presente é real. Eu acho essa frase tão forte. E aí a gente não curte o momento. Eu falei isso ontem também, gostaria de repetir. Quantas vezes a gente está num lugar pensando o que vai fazer depois? E aí a gente, na hora que acabar a palestra, eu tenho que ir em tal lugar, vou fazer isso. E a gente esquece de aproveitar esse momento, que jamais vai se repetir. E quantas vezes a gente está com diálogos internos, não sei se já aconteceu com vocês. Já discutiram com alguém e a pessoa foi embora e você continuou a discussão sozinho? Devia ter falado isso. E se falasse assim? Aí ia falar assim para ele. E a pessoa foi embora e a briga continua dentro da gente. E aí a gente, enquanto a pessoa está com raiva dela, porque a briga continuou. Por isso é preciso aprender a pensar. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações, na origem de nossas determinações, porém reside a ideia. Eu me lembro que há um caso de Bezerra de Menezes, quando ele está descendo a escadaria da fé e um homem o aborda. Gente, essa história é maravilhosa. O homem estava com o cabelo lisalinho, uma roupa amarrotada, e ele fala: doutor Bezerra de Menezes, eu vim aqui pedir ajuda ao senhor. Eu tenho esposa e filhos, eles estão doentes, eu estou desempregado, eu mesmo estou doente, não tenho nem remédio, dinheiro para comprar remédio. O que Bezerra faz? Abre a carteira para tirar o dinheiro, porque Bezerra era assim, né? A esposa teve que pedir para o amigo cobrasse no lugar dele, porque ele não cobrava as consultas. Médico que não cobra consulta, gente, a família ia morrer de fome. E aí ele abre a carteira, por acaso estava vazia. E aí ele ora. Eu não sei se vocês sabem, mas diz que quando Bezerra orava, ele chorava, que a conexão dele era direta com o céu. E aí ele, voltando, diz ao sujeito: você acredita em Maria, nossa Mãe Santíssima? Acredito sim. Então, você vai receber esse abraço em nome de Maria. E abraça o sujeito. Gente, eu fico imaginando a energia. E ele diz: você vai voltar para casa, vai com um copo com água e vai orar a Maria, pedindo para que ela te ajude. E dê a água à sua família e beba. Então, o homem vai embora. Uma semana depois, descendo a escadaria, Bezerra, tem um homem lá, com o cabelo arrumado, roupa em alinho. E ele volta e diz: doutor Bezerra de Menezes, eu estou aqui para agradecer ao Senhor. O seu abraço milagroso. Eu voltei para casa, fiz a oração, distribuí a água para minha família. Nós dormimos como se tivéssemos sido alimentados. Acordei com uma disposição e saí para procurar emprego. Na primeira porta que eu bato, eu fui empregado. Esse poder não é de Bezerra, é de todos nós. Porém, é preciso entender esse fermento que fazemos crescer a cada dia. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, e se lhe revela reto e limpo. Emmanuel fala no pensamento em vida: em todo o universo vibra a influência recíproca. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e as palavras que comandam as ações. O que significa isso? Foi escrito por Teócrito lá em Edílio, no século VI a.C. Ele diz o seguinte: vigie os seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Então, gente, nós estamos aqui hoje, na vida que estamos, porque nós pensamos em algum momento e criamos a vida que temos.
E eu vejo as pessoas reclamarem da vida, e aí eu pergunto a vocês, a vida é apenas uma resposta a tudo que nós estamos fazendo, porque Deus não erra o endereço. Deus não dá um sofrimento sem que haja necessidade ao nosso crescimento. Só que ainda não entendemos, nos revoltamos, brigamos contra os outros, contra o mundo, contra Deus, e nos afastamos, como fez Frei Damião enquanto Teodoro, lutando contra o Cristo que o tempo inteiro lhe convidava. Por isso, nós temos que pensar que pequena quantidade desse fermento, essa essência do amor ao próximo, como a si mesmo, de fazer aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Você gosta que os outros falem mal de você? Então não vamos falar mal dos outros. Dizem que na casa do Chico tinha uma frase: nessa casa não se fala mal de ninguém. Já pensou, gente, se a gente tivesse uma frase? Quanto tempo nós gastamos cuidando da vida dos outros? Então, quando a gente entende a essência do Evangelho, ela vai fazer a gente mudar. Eu não vou brigar com o bandido, com o mau caráter. Eu não vou brigar contra ninguém, porque o inimigo verdadeiro está dentro de mim. E a jornada para o reino dos céus sou eu que tenho que fazer. Então, ele vai crescer, ele vai fermentar e vai transformar. Porque o reino, a levedação, ela muda toda a pessoa, ela faz a gente mudar por completo. E a chegada do reino conduz a um propósito da nossa vida. Quando a gente entende a mensagem do Cristo, nós não teremos mais sofrimento. Ou melhor, as coisas vão acontecer, mas o peso é outro. Todos os grandes homens sofreram aqui na terra. A vida do Chico foi fácil, gente? Não foi fácil. E muita gente não queria ser igual o Chico. Perder a mãe aos 5 anos, viver com a madrinha que batia nele todos os dias durante 2 anos, fazer ele lamber a ferida do filho dela, fincar garfo na barriga dele enquanto ele carregava uma pedra de 10 quilos na cabeça. Você queria? Ir para a escola, apanhar dos colegas, ser chamado esquisito. Ver uma família passando dificuldades, vendendo muito livro, ganhando muito dinheiro, e não tirar um centavo para si. Chico Xavier, com 17 anos, recebeu a visita na sua casa da rainha Isabel, e não sabia que era ela. E ela aparece de Chico: venho aqui te pedir ajuda para podermos auxiliar os necessitados. Ele pergunta: quem sois vós? Ela falou: você não se lembra, mas eu sou Isabel de Aragão. E ele diz: o que a senhora quer que eu faça? Eu não tenho para ajudar. Ela falou: não se preocupe, você irá ainda escrever aos nossos irmãos da Península Europeia. E eu te peço para que nunca fique com o dinheiro desse trabalho, porque nós ajudaremos a chegar ao recurso. Eu quero que você, Chico, dê pão aos pobres. E o Chico: mas tem dia que eu não tenho nem pão para mim, eu vou dar pão para os pobres, né? E ela disse: não se preocupe. 2 semanas depois, o Chico e a irmã pegam uma cestinha com 7 pães e vai distribuir na ponte para os miseráveis. O Chico fez isso até 1959, quando ele muda para Uberaba. E onde ele morava era perto de 3 favelas. E todo sábado ele ia para as favelas distribuir o pão. Chegou a distribuir 1.500 pães. Então, a gente percebe que quando a gente fala desse grande ícone, a gente vê que o Chico transformou muitos de nós, não pelos seus livros, não pela sua fala, mas pelo seu exemplo de amor. Porque as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Dessa forma, gente, quando a gente pensa nesse trabalho, já vou partindo aqui para o encerramento das nossas reflexões, e a gente vê esses ícones que trabalharam e trabalham em prol da humanidade. Nós temos que nos remeter na época do Cristo. Quando nós vemos Jesus utilizar de pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos. O reino dos céus foi iniciado aqui na terra, numa província afastada, no meio de pessoas que não tinham significação social nenhuma. E mesmo assim, essa semente, ou esse fermento, tem chegado aos nossos corações até o dia de hoje. Um grupo muito improvável, o filho de um carpinteiro, com 12 homens simples e comum, mudar a história da humanidade. Isso significa que cada um de nós tem muito a contribuir.
permitindo que as ideias do bem, do Evangelho, possam florescer em nós. E para encerrar, aquele homem se debatia na árvore, tentando enforcamento, quando alguns homens que passavam encontraram e o tiraram daquela situação de quase morte. Levaram então até a casa de um camponês, um homem velhinho e bondoso, que só sabia fazer o bem. Esse homem cuida com tanto carinho dele, que ele começa a se recuperar. E todas as noites, aquele velhinho falava de Jesus. Mas não o Jesus guerreiro da espada, do massacre, mas um Jesus que era todo amor, todo perdão, todo acolhimento. Aquele homem que era uma pessoa inculta, falava de Jesus, como ele nunca ouvira ser falado dentro da igreja, por homens que estudavam as Escrituras. Uma noite, aquele homem chega do trabalho, do campo, e convida ao Frei Damião a fazer uma prece. Faz a prece e é tomado num transe. Meu amado, quanto tempo eu te buscava para lhe falar de coração a coração. A vida tem te chamado a atenção e você não percebeu os desígnios do Senhor. Seu orgulho, sua vaidade, domina o seu ímpeto e você fez um caminho de sangue até aqui. Você se lembra da guerra? Quantas pessoas morreram pela sua espada? E ainda assim, aqueles entes que você diz amar, perecem por causa do seu ódio. E mesmo assim, você não muda a postura, se revolta contra Deus, não entende o chamado de Jesus. Eu te amo tanto e esperava que você em algum momento cedesse, percebesse o quanto o seu orgulho tem ferido a todos aqueles que te amam. Estou aqui lembrando da nossa infância, dos nossos encontros, e Helena desfila para ele as questões vividas que só eles sabiam, tomado por um torpor. Viu aquele velho sair do transe e não entendeu o que tinha acontecido. Exigiu explicações, ameaçou o velho com força. E o velho disse: me desculpa, mas eu sou incapaz de te explicar. Se você observar as minhas mãos, eu sou um homem do campo, eu não sei nada. Mas por algum motivo, Deus me concedeu esse dom. E desde a infância, eu sou tomado por vozes, por forças maiores que a minha, e que trazem mensagens que eu não tenho controle algum. Eu não tenho respostas para te dar. Apenas compete a você analisar se é a pessoa que você conhecia ou não. Num momento de reflexão, Frei Damião cai no choro e se lamenta de tratar tão mal aquele velho que havia lhe acolhido, cuidado com amor, como um filho. E ele o tratara com tanta violência, se desculpa e pensara que Helena não mais voltaria. Mas, para sua alegria, ela voltou várias vezes, dando prova da imortalidade da alma, provando que a vida continua e que ele teria uma chance de renovação. Observe no espelho, Teodoro, seus cabelos já estão grisalhos, o seu rosto já não é mais o mesmo, tanto tempo passou e você não aprendeu, só revolta. Volte para o mosteiro, aprenda a servir, e nas horas de folga, procure a biblioteca e vai encontrar Jesus no Evangelho.
Permita que o Mestre invada a sua vida, trazendo a felicidade que você tanto espera. Os dias se passaram, o prior ficou sabendo que ele havia melhorado, e então manda buscar. Achou que ele ficaria revoltado, mas uma submissão tomou conta daquela alma, e ele volta resignado. Olhando a colina de longe, via as pedras, tudo feio, e ele então resolveu plantar as árvores, as flores, para embelezar o caminho. Trabalhara tanto que o prior aproveitou, achando que ele tinha desenvolvido algum problema mental por causa da tentativa do suicídio, e dava mais e mais serviço, ao qual ele nunca reclamara. E assim é a minha história, meu filho. Você tem agora na sua mão a chance de escolher se realmente vale a pena. Você acha que Jesus quer a morte do inimigo? Você acha que é isso que Jesus quer? Você acha que Jesus é representado pela espada, pela guerra? E o jovem então ficou confuso e pediu alguns dias para pensar. 3 dias depois ele fala: eu irei para as cruzadas. Eu lavo minhas mãos, meu filho, porque o que eu tinha para te oferecer, eu te ofereci. A sorte está lançada. Dias depois, o jovem viajante estava no meio da guerra, vendo os corpos tombarem, e lembra de toda a narrativa de Frei Damião, e pensara que fizeram uma má escolha. Quando um jovem mouro, tão jovem quanto ele, lhe trespassa com a espada e seu corpo tomba. O sangue saindo, e ele então começa a ver vultos, e identifica uma mulher no campo de batalha e se desespera, uma mulher correndo risco. E ela vem até ele: venha, meu irmão, é chegada a sua hora. Mas, dona, a senhora está correndo risco aqui no meio da batalha, vão matar a senhora. Você já não está mais entre os vivos, você não me reconhece, mas eu sou Helena, da história que você ouvira recentemente, e vim aqui para te buscar. O passado nos une há muito tempo. Eu já paguei o meu quinhão à lei por ter errado muito, e entendo que estamos num processo de aprendizado. Você não se recorda de mim, mas no passado você era dos soldados romanos que aprendia as jovens e violentava-as no cárcere. E ele então mergulha no passado e vê as vidas que ele tombou, das inúmeras jovens que ele violentou, e sente uma culpa tremenda e começa a chorar. E ela diz a ele: não se preocupe, porque Deus a todos nós dá uma nova chance para recomeçar, porque todo dia é dia de renovar o pensamento e de fazer com que o Evangelho possa fermentar em nós para o bem. Dessa forma, meus irmãos, eu agradeço do fundo do meu coração a paciência e a caridade dos bons ouvidos. Desculpa pelas falhas. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz e muita luz. Eu queria só, tá? Receba o abraço do nosso movimento Espírito Barbacena. Hoje eu vou agradecer ao nosso palestrante, foi muito boa a nossa explanação, mas tem uma parte boa depois também. Se todo mundo olhar para trás, tem um presentinho bem gostoso de ó. Vamos lá? Acho que é Como assim, o lanche, gente? Que a graça para um lanche maravilhoso para a gente. Vamos lá. Que